Pá, pá, pá. Vocês sabem do que a gente tá falando, né? Era o auge da peste negra, né? Da 10 jornadas. Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez. E agora trouxemos a vocês as principais obras do classicismo. Aquele período do retorno aos ideais clássicos e pá, pá, pá. Vocês sabem do que a gente tá falando, né? E dessa vez eu escolhi uma das obras que são mais recorrentes, que são mais estudadas e, claro, uma das minhas favoritas, que é de um autor chamado Giovanni Boccaccio. Vocês devem perceber pelo nome, né? Os traços italianos do nosso autor. E é isso mesmo. Giovanni Boccaccio, ele é italiano e a obra dessa vez foi Decamerão. Ou Decameron, como a gente costuma ver por aí, sem as traduções para o português brasileiro. Bem, Decamerão ou Decameron é um clássico da literatura medieval e isso a gente já sabe. Esse título está em grego. E antes de começar a falar sobre a obra, é importante que a gente trace alguns paralelos em relação a esse romance. Bem, Decamerão, ele é considerado um romance moldura. Não sei se vocês sabem o que é romance moldura. Mas, assim, é aquela narrativa em que existe uma história principal e dentro dela várias outras que ajudam a desencadear novas histórias, cada vez mais histórias. E o que isso quer dizer? Esse romance, ele traz pra gente 100 histórias que são contadas durante 10 dias. 10 histórias por dia durante 10 dias e por isso 100 histórias. Por isso o título Decamerão. Deca, 10, merão contada por 10 pessoas. E quem são essas pessoas? Bem, como o próprio nome já diz, falaremos a partir de agora de 10 jornadas. E o que são essas jornadas? Antigamente não, atualmente, nós chamamos de jornadas algo semelhante, algo sinônimo a aventuras, a epopeias. Porém, nesse caso, na literatura medieval, já que a nossa obra ela é datada de 1353, né? Ainda no século XIV. A palavra jornada, ela remetia à passagem de um dia. Nesse caso, a passagem de 10 dias, por isso Decamerão. Existem uma série de estudiosos, de especialistas, que inclusive relacionam essa obra a muitos autores que vieram antes de Giovanni Boccaccio e também que essa obra inspirou novos autores como Shakespeare, como Miguel de Cervantes, e que Giovanni Boccaccio, ele também foi capaz de trazer, né, traços de autores como Dante Alighieri, né? Tanto que Decamerão, ele também é apelidado, digamos assim, de comédia humana, de comédia do sexo. E isso por quê? Porque dentro dessas histórias existe muito teor erótico. Claro, são muitas histórias e por isso histórias de vários temas, né? Histórias muitas vezes repetitivas, digamos assim. Mas uma das primeiras coisas que apareceram nas minhas pesquisas foi o teor erótico que algumas dessas histórias trazem. E, finalmente, o que é trazido nessa obra? O que o Giovanni traz de interessante pra gente, além de tudo isso? Bem, a história principal, né, a história que dá início ao título de romance moldura dessa obra de Decamerão, é a história de 10 jovens florentinos, né, assustados, muito preocupados com a peste, né? Lembrando que essa obra é datada de 1353. Ou seja, estava no auge da peste negra, né? Da devastação. Tanto que no início dessa obra,
Existe, assim, a descrição de uma cena dantesca, pessoas com feridas expostas, pessoas morrendo, corpos sendo jogados em valas, porque nessa época era o auge da peste negra, né? Da peste que assolou a Europa naquela época, né? Matando cerca de 1/3 da Europa. Então, assim, 10 jovens florentinos estavam completamente assustados, né? Com o desenvolvimento, não sei. Com tudo que a peste estava causando na época, né? Ou seja, toda a morte, toda a devastação. Com pessoas que eles conheciam, com pessoas que não conheciam, pessoas de suas famílias. E eles decidem se refugiar num castelo, né? Eles saem da cidade e vão para uma casinha de campo. E para se distrair, né? Eles se reúnem todos os dias no pátio dessa vila senhoril, no pátio desse castelo, para contar histórias uns para os outros e assim esquecer, né? Digamos assim, meio que um escapismo daquele momento, né, que estava contextualizando ali, aquele contexto que está por trás daquela época, certo? Então, o primeiro ponto que nós podemos observar, escapismo. Outra coisa, como é que isso acontecia? Todos os dias era eleito um reinado, ou seja, uma pessoa, uma dentre as 10 pessoas, essas 10 pessoas, é importante que a gente saiba, mais à frente vocês vão entender direitinho, que eram 7 moças, certo? E 3 rapazes. E dentre essas 10 pessoas, todos os dias era eleito um que seria o rei. E o que esse rei fazia? O rei escolhia o tema das histórias que ele gostaria de ouvir. Seria naquele dia adultério? Seria naquele dia aventura? Então, o rei, digamos assim, ele escolhia o tema e a partir daí os outros jovens teriam todos uma história sobre aquele tema. Então, assim, as edições que existem de Decamerão, muitas delas se tornam até repetitivas. Se você parar para pensar, muitas histórias de um tema só, muitas histórias que falam sobre adultério, coisas repetitivas. E por isso existem algumas analogias, né, que reúnem, por exemplo, 10 dessas histórias, escolhem as melhores histórias de acordo com a crítica de alguns autores. E assim não ficam repetitivas. Então, é interessante que vocês, claro, né, que leiam na íntegra as 100 histórias, mas para quem não tem tanto tempo assim, para quem não tem tanta paciência, uma boa escolha seriam essas edições que selecionam, né, que procuram as melhores histórias e assim não se torna repetitivo. E esse livro ele também é considerado um documento histórico, meio que um atlas, digamos assim. Por quê? Esse livro ele só podia ser publicado lá no século XIV na Itália, né, em países como a Itália. Por quê? A Itália ela tinha uma grande conexão com o Oriente, ou seja, era intenso o processo de imigração, né, para esse país. E assim, a Itália no século XIV era um grande centro comercial com o Oriente, certo? Então o que o Giovanni Boccaccio fez? Ele meio que fez um atlas da Itália nesse livro. Ou seja, cada uma das histórias ele meio que vai passeando pelos cantinhos, pelos 4 cantos da Itália. Existem histórias que se passam em Veneza, existem histórias que se passam em Ravenna, em Nápoles, em Roma e assim vai. Por esse motivo, o livro também é considerado um documento histórico, né? O que é bastante interessante para a sociedade da época, para nós que gostaríamos, que gostamos de conhecer histórias sobre a Itália, sobre os países, os lugares que estão dentro da Itália. E assim, é importante a gente lembrar que naquela época os livros eles eram escritos à mão, né? E para serem copiados, eram copiados por copistas, ou seja, pessoas que estavam ali somente para isso,
para copiar, para reproduzir aquelas versões. Então, assim, como naquela época existia um retorno aos ideais clássicos, muitas dessas histórias elas estavam sendo recontadas, né, de acordo com algo que já havia sido dito, né, o retorno aos ideais. E assim surgem histórias para divertir, histórias para provocar. Lembrando que sempre existia, como é que eu posso dizer? Sempre existia um traço de Giovanni Boccaccio, claro, né? Sempre existe o traço do autor, em explicitar, em mostrar os vícios e as virtudes do humano dentro dessas obras, certo? Então, assim, independente do tema, independente daquela questão, de onde se passava aquela história, muitas das coisas que eram apontadas eram os vícios e as virtudes dos seres humanos, certo? Então, assim, o que o Giovanni fazia? Ele pegava numa variedade de temas, como eu disse, inclusive eróticos, e apontava os vícios e as virtudes dos seres humanos, né? Então, assim, eram assuntos transcendentais, mostrava a personalidade diferente, né, que as pessoas tinham, muitas vezes assuntos com profundidades psicológicas. Os personagens eram, por exemplo, os mercadores, as prostitutas, os pescadores, os camponeses. Então, assim, cada conto tinha um viés, mas sempre apontando os vícios, as virtudes dos seres humanos. E, assim, esses jovens, eles têm uns nomes engraçados. Eu vou tentar pronunciar, né? Mas, assim, claro, longe de mim querer imitar o sotaque italiano, né? Então, Fiammetta, Pampinéia, Filomena, Emilia, Elissa, Neifili ou Neifili, Laureta, e os rapazes Filostrato, Panfilo, Dioneio, e assim, todos eles italianos, certo? Então leiam aí, gastem o sotaque italiano de vocês, que eu não posso fazer isso porque eu não tenho. E assim, como eu disse pra vocês, tem uma certa numerologia, né? Um certo misticismo em relação a essas 10 pessoas. Há quem acredite que as 7 moças, essas 7 meninas de nomes esquisitos que eu falei para vocês, elas representam as 4 virtudes cardinais, que são prudência, justiça, fortaleza e temperança. E também as 3 virtudes teologais, né? Que são 7 mulheres. 4 são as virtudes cardinais e 3 são as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. E, por outro lado, os 3 homens significam a divisão da alma em 3 partes. Ou seja, razão, ira e luxúria da tradição helênica. Então, assim, são 10 histórias contadas em 10 dias. Não, são 100 histórias contadas em 10 dias, uma história por dia. Então, a numerologia, as 7 moças, os 3 rapazes, ela é algo que é muito importante, que é muito relevante dentro da obra, né? Então, assim, para cada história existe um viés, existe um tema, existe um rei que escolhe aquele tema, existem os contadores, né? Os 10 jovens. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não vou entrar em detalhes sobre as histórias em si, porque eu acho que não seria justo elencar quais são as melhores histórias, mas existem uma série de antologias, né, que selecionam essas histórias e trazem para vocês. Nada como ler o livro na íntegra, por mais que eu tenha dito que talvez se torne repetitivo, mas assim, são histórias diferentes, são histórias muito bacanas, são histórias que vocês certamente gostaram de ouvir. E assim, alguns livros trazem inclusive algumas ilustrações. Como eu disse, o Giovanni Boccaccio, ele é conhecido pelo teor erótico dos seus contos, dos seus livros, né? Então, assim, são assuntos muito recorrentes, não sei se seria essa a palavra, mas que se torna muitas vezes, assim, para quem gosta, né, bastante interessante, né? Lembrando, é um livro do século XIV, e nessa época já existiam, assim, coisas que
extremamente atuais, coisas que nós vemos explicitamente hoje em dia em músicas, em outros livros. Seria talvez até meio que injusto comparar com livros eróticos que vemos hoje em dia. Mas assim, muitos traços muito bacanas desse temperamento humano, dessa personalidade suja, desse temperamento humano passível de erros. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado aí aquele gostinho de quero mais, de quero ouvir, quero ler. E nada como ler o livro na íntegra, certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estamos frequentemente aí trazendo temas e obras e autores especiais para vocês. Espero que vocês estejam curtindo, nos acompanhem. E é isso. É um prazer estar aqui com vocês. Um beijão e até a próxima.